Hoje eu reservei um assunto que é de uma curiosidade ímpar, porque há algum tempo eu pesquisando sobre mesa posta, o porquê. Você saberia me dizer qual a correlação dos guardanapos com Leonardo da Vinci? Eu vou contar para vocês. Ocorre que durante o século XV e o XVI, o Leonardo da Vinci, um grande pintor, ele utilizava muito os pincéis, tintas e etc. E preocupado com essa limpeza das mãos, resolveu cortar um pedaço de uma toalha, que não era uma toalha tão rebuscada, mas para que ele usasse para higienizar as mãos. Curioso falar que na Idade Média, os animais, como os coelhos, ficavam amarrados nas cadeiras nesse caso, os convidados e as pessoas numa refeição higienizassem e limpassem as mãos. Olha que loucura! Isso no século XV, mais ou menos, na Idade Média. Porém, como eu disse que o Leonardo da Vinci tem a ver com o guardanapo, pensaram, por que não padronizar e criarmos os guardanapos? Então aqui eu tenho algumas peças para mostrar para vocês. Esse aqui é um dos clássicos. Ele tem um monograma, muito embora esteja um bordado bem sutil aqui. Ele tem um tamanho bem mais não tão padronizado, porque ele tem uma média de quase 60, 50 por 50 quadrado. Então o formato do guardanapo ficou padronizado para um perfil quadrado. Então esse seria uma das primeiras versões de guardanapo, um tecido adamascado, e justamente para não sujar as toalhas, não passarem as mãos, esses foram criados. Em seguida nós temos um outro guardanapo, que seria esse aqui de linho, bordado, já um pouco menor, 50 por 50. Depois nós temos os guardanapos de um linho mais brutos, os estampados, que já diminuiu um pouco, ó. Esse aqui, ele é 30 por 30, mas segue o mesmo estilo, quadrado. Temos aqui esse vermelho de algodão, que ele já tem 40 por 40. E é interessante pontuar para vocês que antigamente as mulheres usavam maquiagens que não tinha assim muita facilidade na hora da lavagem, então se usava dois guardanapos, um para as damas, normalmente em tom vermelho, para que não manchasse os guardanapos brancos. Isso era muito interessante. E às vezes quando monto uma mesa, eu coloco dois guardanapos. Eu ponho dois sempre para as damas, sempre para as mulheres. Por quê? Porque de alguma maneira é sempre bom prevenir. E aí a gente põe um mais escuro, colorido, mas não que isso seja uma obrigação. Isso é sugestão. Porque atualmente tudo pode. As mesas estão cada vez repletas de acessórios, de detalhes, de criações. E dando continuidade, nós temos um guardanapo um pouco menor, que eu gosto muito para mesas de chá. É um tamanho que ele tem 20 por 20, mas é um excelente guardanapo. Porém, você pode usar o tradicional, que é 30 por 30. E também tudo se cria, mas tudo se copia. E hoje, no século XXI, nós temos os descartáveis, que é uma preocupação para o nosso planeta. Eu sou mais adepta a usar coisas mais duráveis, mas em determinadas ocasiões não podemos abrir mão dos descartáveis. E para finalizar, entrarmos nas opções de descartáveis, nós temos os pequenos guardanapos para drinks, onde a gente utiliza também. E ele tem um formato retangular e menorzinho, que ao dobrar ele fica quadrado. Mas também poderia ser só deste tamanho, tá certo? Porque a gente fica pensando o que usar para facilitar a nossa vida. A etiqueta foi criada para facilitar e não dificultar. E não
nos deixarmos engessados, ai, porque etiqueta eu não sei. Não, ela foi criada para dar uma certa leveza e não só isso, elegância na nossa vida, no dia a dia. Como eu falei também, existem não só os descartáveis, que nós temos uma infinidade de modelos, os tradicionais, que não são tão pequenos, que temos uma grande variedade. Ele também entra no padrão, né, de 30 por 30, é um guardanapo que atende bem a mesa, mas só é utilizado em momentos informais. Temos alguns que têm assim uma gramatura bem mais elegante. Aliás, temos vários modelos, filetados a ouro, com acabamentos, prateados, uma infinidade. Isso veio para facilitar. E temos também esses formatos aqui, um bem náutico, não é? Que ele tem esse formato de retangular, mas ao abri-lo, ele fica um tamanho bem grande, ele chega a 40 por 40. Então, ele é bem, como é que se diz assim, a textura dele atende bem, não é um guardanapinho muito delicadinho, que você, ao usar, ele já se desmancha. Mais um, com outra padronagem, enfim, temos muitas opções, que também fica num tamanho de 30 por 30 e mais um. Agora, temos também os menores, que são os pequenos guardanapos também, que eu já disse, para cafezinho, para drinks, que são pequenos, para coquetéis, são guardanapos bem menores, tá certo? Mas que conseguem um tamanho e atende bem, que ele tem uma média de 20 por 20 ou retangular. Como não poderíamos deixar de falar desses acessórios, hoje nós temos muitas opções de porta-guardanapos ou anéis de guardanapo, que fica elegante a mesa, fica maravilhosa, mas vocês terão que pensar o seguinte, o espaço físico de uma mesa também não pode ficar muito acanhado, porque como se comportar e qual a postura à mesa na hora de uma refeição. Você não pode fazer assim, com os cotovelos, você tem que sempre estar com os braços fechados e manusear. Então é para cá, para lá, nada de ficar com os cotovelos abertos, porque você vai incomodar a pessoa que está ao seu lado. E voltando aqui aos nossos argolas e porta-guardanapos, temos uma infinidade, com flores. Então as pessoas, os bons artesãos que gostam de criação, fazem tem muitas ideias. Esse aqui é um perfil natalino que eu gosto muito. Esse aqui é bem informal, bem rústico, não é? Madeira com cânhamo. Nós temos esse aqui, que por acaso é indiano, foi todo ele feito com aquela machetaria, né, batido com a pedra. Até eu nem tirei aqui a origem dele para mostrar como eles são criativos e fazem coisas lindas. E temos esse aqui, temos um todo de prata que tem as iniciais, não é, com o monograma das pessoas. Quanto às opções e escolhas, eu deixo vocês à vontade para escolherem e montar a mesa. E peço também, se criar uma mesa bem elegante ou até mesmo rústica e que é o seu perfil, me conta, manda para mim, eu vou ficar muito feliz em conhecer um trabalho de vocês. Agora, gostaram sobre a história da origem dos guardanapos? Me conta e curtam, compartilhem e comentem a respeito do nosso trabalho. Até o próximo vídeo.